Bom dia, alunos da 801. Vamos à nossa correção das atividades número 2, né? É a segunda semana de revisão. Já vamos entrar nas provas. Portanto, fiquem atentos e estudem, tá? Então, vamos começar. Exercícios suplementares, número 1. Enem 2008. Em São Paulo, vai recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação, ou seja, a pergunta, atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos o número e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste. De resto, um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, infelizmente, só há pulgas e ratos. E o outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes se quiser. Querendo levar todos é favor. Quer dizer, cada um dando sua opinião, né? E o outro: dois cidadãos, somos dois. Naturalmente o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e de meu peito. Rubem Braga, para gostar de ler. Bom, esse texto aí é uma crônica, porque fala de coisas que podem acontecer no dia a dia, no caso aí um recenseamento, passando de casa em casa, né? Bom, o fragmento acima, ou seja, o pedaço de uma história acima, em que há referência a um fato sócio-histórico da sociedade de sua história, né? O recenseamento apresenta característica do gênero crônica Então, vamos ver qual resposta será. Qual delas vai entrar a crônica? Em apressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra. Letra B. Manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e em um só espaço. Letra C. Evocar de maneira satírica, debochada, né? A vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do dia a dia para manter as pessoas informadas, ou para valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção do texto. É essa aí, a letra D, não é? É referente o quê? As crônicas, para elas serem feitas, elas têm que partir pelo princípio de histórias acontecidas no dia a dia, certo? Então, vamos lá. Número 1, a resposta foi a letra D. Valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto. Vamos agora ao número 2. Leia em primeira instância o que nos diz o crítico literário Antônio Cândido acerca do gênero crônica. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, né? Geralmente, o que ele está querendo dizendo? Geralmente, quando colocam em evidência, colocam sempre os romancistas, não é? Os poetas, né? Os dramaturgos. Então, a crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas
que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos que fazem parte do teatro, né? E poetas. Nem se pensariam em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Ele faz essa afirmação, porque geralmente a crônica é pequena, apresenta poucos personagens, pouco desenvolvimento, né? Mas ele diz, graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós. Antônio Cândido. Número 2. Tendo em vista os conhecimentos de que dispõe a respeito de tal gênero, explicite, ou seja, explique, né, suas considerações sobre o fragmento acima, sobre esse trecho acima, levando em consideração as características que demarcam a modalidade em questão, tá? Então vamos ver, gente. Essa afirmação desse renomado crítico, quer dizer, renomado porque tem nome, né, um crítico importante, parece falar sobre os traços que demarcam o gênero crônica, né, que contém poucos personagens, tempo e espaços limitados, e fala sobre a vida real. Então, na crônica existe personagens, espaços limitados e uma curta, né? Como é que se fala? Uma curta história. Ao afirmar que tal modalidade se situa perto de nós, né? Ele quer justificar a simplicidade desse tipo de texto que é compreensível por qualquer leitor, né? Então, quer dizer, ele mostra que diante dos grandes romancistas, os romances são imensos, são páginas e mais páginas, o número de personagens são maiores, né? Ele compara a crônica com uma parte menor, né? Então, essa é a resposta. A afirmação desse renomado crítico parece falar sobre os traços que demarcam o gênero crônica, que contém poucos personagens, tempo e espaços delimitados, pequenos, né? E fala sobre a vida real. Ao afirmar que tal modalidade se situa perto de nós, que ele quer justificar a simplicidade desse tipo de texto que é compreensível por qualquer leitor, de fácil entendimento, né? Então se aproxima de nós. Bom, agora ao número 3. Número 3. Tendo em vista, explicite seus conhecimentos acerca da crônica argumentativa. Dizer sobre o que vem a ser uma crônica argumentativa. A crônica argumentativa é a história do dia a dia, sim, de um fato real que acontece no dia a dia, certo? E o que acontece? As crônicas geralmente são veiculadas em jornais e revistas. Limita-se a narrar de forma poética acerca de um acontecimento do cotidiano. A crônica argumentativa apresenta uma tese, uma ideia para uma discussão, quase sempre polêmica, que cria polêmica, discussão, né? E defende-a por meio de argumentos, expondo ideias sobre um assunto. Então, resposta. Tendo em vista que a maioria das crônicas, geralmente veiculadas em jornais e revistas, limita-se a narrar de forma poética acerca de um acontecimento do cotidiano. A crônica argumentativa apresenta uma tese. Você vai falar sobre alguma coisa, né? E vai apresentar justificativas sobre ela, com argumentos. Uma ideia para uma discussão, quase sempre polêmica, e defendendo-a por meio de argumentos
expondo ideias sobre o assunto. Agora vamos ao número 2. Responda. O que é citação de autoridade? Então, são argumentos, gente, né? Citação de autoridade são os argumentos utilizados para convencer o leitor e dar credibilidade, né, naquele assunto que ele está discorrendo. Então, é o argumento empregado para citar o discurso ou as ideias de uma autoridade no assunto discorrido e dar credibilidade ao texto. Letra B. O que é exemplificação? A exemplificação é um importante recurso para que o autor complete os argumentos de seu texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Letra C. Qual é a importância na produção de um texto argumentativo o emprego da exemplificação? Por quê? Porque atribui credibilidade às posições apresentadas e contribui para conquistar a confiança do leitor. Vamos ao número 3. Complete. Letra A. As crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor, né, que é um assunto socialmente relevante. As crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre o quê? Sobre um assunto socialmente relevante, relacionado à sociedade e de grande importância. Vamos à letra B. As crônicas argumentativas, né, elas podem ser encontradas vamos ver onde? Em livros, em blogs, em sites da internet, em revistas e jornais. Vamos agora à letra C. A linguagem empregada pode apresentar marcas de oralidade ou de informalidade. Então, a linguagem empregada pode apresentar marcas da oralidade, a maneira como a pessoa vai se expressar com a outra, falando de uma forma mais simples, para que haja entendimento, e de informalidade, entrando aí o quê? O registro informal, simples, tá? Letra D. O uso de uma palavra ou expressão para substituir uma palavra ou expressão, o uso de uma palavra ou expressão para substituir outra de sentido mais grosseiro ou desagradável recebe o nome de eufemismo. Eufemismo, gente, como se diz aí, é uma palavra para amenizar, né? Uma coisa ofensiva, uma coisa que possa ser grosseira. Por exemplo, subiu ao céu, né? Ele fechou os olhos e subiu ao alto, ou seja, morreu. Para não dizer de cara, de forma grosseira e machucar a pessoa que ela morreu. Então, o eufemismo serve para amenizar, tá? Vamos agora à letra E. Letra E. Quando se atribuem características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tem-se uma prosopopeia ou personificação. Então, são atribuídos a seres inanimados que não têm vida características de seres humanos. Quando isso acontece, a gente chama de prosopopeia ou personificação. Vamos ler a letra F. Quando em um texto empregamos palavras, palavrinhas ou expressões de sentidos contrários entre si, temos uma antítese.
Então, antítese são palavras contrárias ou expressões contrárias. Dia e noite, morte e vida, né? Amor e ódio, tá? Letra G. A figura de linguagem caracterizada pelo uso do exagero para tornar uma ideia mais expressiva chama-se hipérbole. Hipérbole é o exagero de expressão. Chorei um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas, né? Então, é um exagero de expressão, hipérbole. Letra H. A união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamado de paradoxo, tá? Ele parece muito, a pessoa confunde com antítese, mas lembre-se, a antítese são ideias contrárias, expressões contrárias. Já o paradoxo são contrárias, aliás, são ideias contrárias também, mas incomuns, ilógicas, não tem nexo, né? Como no caso de dizer que o amor é fogo que arde. O amor não pode arder, né? Então, quer dizer, é um paradoxo. Agora, letra I. Quando se diz o contrário do que se quer dar a entender, utilizamos a ironia. A pessoa está usando de ironia com a outra. Você é lindinha, né? Às vezes a pessoa não... Você é tão agradável, às vezes a pessoa é desagradável, cometeu alguma coisa que a pessoa não gostou, e a outra de ironia solta uma palavra, né? Então, quando se diz o contrário do que se quer dar a entender, é ironia. Vamos agora ao número 4. Cite palavras ou expressões que revelam informalidade, palavras simples, né? Valeu, aí, valeu, já é, né? Poxa, quebra esse galho para mim. Quebrar o galho é o quê? Uma forma de pedir ajuda, né? Vou sacar dinheiro, ou seja, vou retirar dinheiro. Então, são palavras que são consideradas expressões que revelam informalidade, como quebra galho, sacar, já é e valeu. Número 5. Use se para certo e é para errado. As crônicas, vão a primeira. As crônicas possuem, geralmente, pouca sucessão de acontecimentos, né? Poucos acontecimentos acontecem, poucos conflitos, poucos personagens. Além disso, o tempo e o espaço são pequenos, reduzidos. Certo ou errado? Certo, tá? Letra B. A crônica, ela pode ter vários objetivos. Primeiro, de divertir o leitor, né, quando ela é humorística, emocioná-lo ou fazê-lo refletir, parar para pensar sobre o que está sendo dito. Então, a resposta é certa. A crônica argumentativa reflete, né, de forma crítica sobre um assunto relevante, de importância, sim, porque faz uma reflexão. Então, a resposta é certa. Letra D. A crônica argumentativa emprega humor, ironia ou sarcasmo como recurso. Está errado aí. Quem emprega o uso de ironia, humor e sarcasmo é a crônica humorística, né? A crônica argumentativa, ela utiliza argumentos para fazer a pessoa refletir sobre um determinado assunto relevante, né? Vamos agora ao número 6. A respeito do paradidático lido, a menina que fez a América responda às perguntas. Letra A. O que, na verdade, os proprietários rurais brasileiros pretendiam dos imigrantes na história aí, né? Eles pretendiam que os trabalhadores trabalhassem com mão de obra barata nas fazendas de café, quer dizer, pagando pouco, né? Então, pretendiam que os imigrantes trabalhassem com
como mão de obra barata nas fazendas de café. Letra B. Que condições de trabalho os imigrantes encontraram aqui? O trabalho era pesado, né? Duro e pouco acolhedor, certo? Então, o trabalho era pesado, duro e pouco acolhedor. Letra C. Para a menina Fortunatella, o Barcelona, navio que viaja ao Brasil, mais parece com uma casa de 3 andares. Quando ela veio para o Brasil, ela veio dentro de um navio, né? E ela comparava o navio com uma casa de 3 andares. Como se distribuíram os passageiros por esses andares? A primeira classe era destinada aos ricos, né? A segunda aos remediados, mais ou menos, classe média. E a terceira aos pobres. Era assim que era dividido. A primeira classe era destinada aos ricos, a segunda aos remediados, aos da classe média, e a terceira aos pobres. Bom, letra D. Em que classe viaja Fortunatella? Ela viaja na terceira classe, porque também era destinada para os imigrantes, aos imigrantes. Letra E última, né? Fale sobre vovô Vincenzo. Ele era forte como carvalho, tem as mãos grandes e calosas, trabalha no campo, na lavoura, né? Fez sapatos para as pessoas da aldeia, ensina a neta os perigos da neve. Então ele era forte como um carvalho, né? Tem as mãos grandes e calosas, trabalha no campo, na lavoura, faz sapatos para as pessoas da aldeia e ensina a neta os perigos da neve. Bom, aqui nós terminamos de fazer a correção dessa segunda revisão. Peço a vocês corrijam direitinho, tá? E estudem muito. Um beijo, tá? E um bom dia para vocês.